de você sabe disso. Mas você não vai embora do galudo, não, né? O Cuca tá preocupado, olha aí. Vai chegar uma proposta para o Scarpa? Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro, né? E outra, chegar é uma coisa e liberar é outra também. O Scarpa que nem pense, nem comece a falar nada. Vai ou não? Ou vai ficar? Cara, hoje eu estava apurando sobre isso. O que eu tenho de informação sobre o Gustavo Scarpa? Não chegou ainda a proposta ao Atlético. Mas ele quer sair? Nada ao Atlético. Gagê, me falaram que não. O que me passaram é que não, que ele quer permanecer. E mais do que isso, o Cuca quer a manutenção dele. Só um abraço muito rápido, HG, pro meu amigo Felipe Marreco, do Giro do Marreco, tá acompanhando a gente aqui hoje. Agora também tá na Galo TV. Gente boa pra caramba, um monstro da comunicação. Sou fã do Marrequinho. Beijo pra você, Marreco. A questão é que o Félix Chamusca, né, que é o técnico do time lá dos Emirados, deu uma entrevista falando que o time dele, ele indicou o Scarpa e que eles vão fazer uma proposta pelo Scarpa. Uhum. E aí, vindo de lá, você sabe que é uma boa grana. Lembrando, ele tem 33 anos. Não, 31. 31? Pois é, então aí você vê. Dependendo do contrato, o cara não perde, né? Só o Thiago vai saber isso de cabeça, não sei se você vai lembrar. O valor que o Atlético investiu, 5 de euros. Dava 26 à época. Hoje dá um pouquinho mais, dá ao próximo de... Se chegar, velho. Eu acho que se chega uma proposta, cara, por exemplo... Se chega 5, vai. Mesmo valor? Vai. Por isso o valor vai. Só que não vai chegar. Vai. Não, menos que isso. Não vai chegar. Então, menos que isso, então nem para abrir conversa. Não vai chegar a 5. Mas, não. Pode... Exceto que mudem completamente a postura em relação ao negócio. Você sabe os valores, Thiago? Não, ainda não tem. Eu imagino que deva... Eu não ficaria surpreso de chegar algo entre 7 e 8, talvez. Se chegar se chegar, vai. Pois é, se chegar, eu acho que o Atlético não segura. Agora, o momento do Atlético hoje, o Atlético pode abrir mão de Scarpa. É um dos jogadores, né? Não, e é o que vem melhorando, né, nesses últimos 10 jogos. Cara, assim, eu sei que ele tem oscilado, mas eu sempre falo isso. Pra mim, taticamente, não é só isso que o jogador tem que entregar, tem que fazer fisicamente, tecnicamente, não adianta ser só tático, né? Mas o Scarpa é hoje o jogador que... O Cuca quer jogar com 3 zagueiros, como jogou contra o Flamengo, defendendo uma linha de 5. Ele vai para o lado esquerdo. O Cuca quer voltar a jogar com 2 linhas de 4 e colocá-lo do lado direito. Cara, ele tem uma capacidade de adaptação e de pelo menos entregar a nota para passar de ano incrível nesse elenco. Eu acho o jogador que, com uma característica hoje, mais a ver até com a maneira que o Cuca joga, que seria bem complicado para o Atlético, viu? E tem um detalhe. Eu fiz essa pergunta para o Cuca, porque eu começo a pergunta como é que ele vê uma possível saída e se o Renier chega, se ele poderia suprir a ausência do Scarpa. O Cuca falou que não. Não, pois é. E aí ele coloca isso, porque muitos torcedores acham que o Renier poderia disputar uma posição com o Scarpa e o Cuca deixa isso claro, que não, são posições diferentes que eles podem até, de repente, jogar juntos. Ou seja, o Atlético teria um problema dobrado. Primeiro, você perdeu o Scarpa. E segundo, você tem que tentar achar uma peça de reposição a essa altura do campeonato para o Scarpa. E detalhe, pequeno, bebê. O Atlético só vai contratar jogador agora se alguém sair. Não, se o Scarpa sair. Não, se o Scarpa sair, conseguir botar um jogador da mesma qualidade ou superior, tudo bem. Mas é difícil, cara. Só se pintar um negócio de ocasião. Não, o negócio do volante, estava certo que o Atlético iria atrás do primeiro volante. Agora só se pintar um negócio de ocasião. Não, mas foi no período que tinha contratado o Alexandre. Pagando hoje, difícil. Tirando dinheiro do bolso. No volante? Mas estava na frente do Portilla. Hoje, o Atlético tinha colocado 3,5. A possibilidade é se os caras chegarem e falarem, beleza, a gente volta nos mesmos moldes. Mas isso aí é um tiro no pé. Eu vou esperar até o fechamento para falar de todas as janelas. Estamos tratando no caso da janela do Atlético. Cara, se a janela fechar e não chegar um primeiro volante, eu acho bizarro, tá? Porque a gente está falando de uma necessidade... De janeiro. Mas só se pintar um negócio muito de ocasião. Um negócio assim, financeiramente. Eu vou esperar até o 2 de setembro. Sabe o que é o problema maior? Não espera o Atlético gastar o que ele gastou no Alexandre. Sabe o que é o problema? De novo com o volante. É que enquanto você está ganhando seus jogos, avançando nas competições, você aceita o que você tem. Quando der uma merda, aí você
Pô, faltou o volante, pô, faltou o ponta, ou faltaram os volantes, faltaram os pontas. Gente, o Atlético faz uma campanha dentro do que eu esperava diante de um problema de meio campo que é grave, que o Atlético tem, né, de não ter os volantes e tal. O Atlético faz uma campanha decente no campeonato, decente, ok, no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana está avançando. E se o Atlético conquista, com esse elenco sem os volantes, vai assim, vocês estavam errados. Não, ninguém está errado. Não. Quem está cobrando está certo, tem que trazer. O Atlético eu acho que ficou devendo pelo futebol, mas aí quando você conversa depois, como foi ontem com o Gabriel Menino e com o Liam, que eles colocam a parte do desgaste físico, desgaste emocional, dá até para você entender um pouco, né? Porque realmente o Atlético veio com uma sequência muito cansativa para os jogadores, decisão em cima de decisão, com o Flamengo exigiu muito do grupo. Não, vou voltar a dizer aqui, apesar do Hulk não estar atravessando um grande momento, mas você não ter o Hulk faz falta demais para o time do Atlético. Saiu na frente com um gol relâmpago, o que dá para o Atlético uma certa tranquilidade no início do jogo, mas o meio de campo, a falta daquela pegada, de um volante marcador, que a gente sempre fala aqui, o Vasco foi ali, conquistando espaço no campo. Aí quando você vê, o Vasco começa a dominar o jogo, criar algumas situações, e o Atlético acaba tomando um gol num pênalti, que foi infantil do Coelho. Uma infantilidade, cara. Cara, um lance desse dentro da área. Eu tava vendo o HG falando hoje lá na rádio, eu tô com ele. Se fosse contra o Atlético, eu ia pedir o pênalti aqui. Eu ia pedir. Mas eu acho que o Coelho foi infantil, cara. Esses lances dá pra você evitar. E foi de uma maneira que não precisava, sabe? Ô, Breno, enfim. Assim, de verdade, do mesmo jeito que eu olho pro lance do Cruzeiro e falo que para mim não existiu a falta no Zé Rafael, eu também olho pro lance do Coelho e falo que o Coelho não fez a falta. Eu acho que ele atrapalhou o ato o futebol... Cara, do Coutinho bater na bola. Não, o futebol... bateria. Ô, Breno, o futebol é contato. Se você for fazer da máxima penalidade qualquer tipo de contato, o futebol vai ficar muito chato. Porque o futebol é um esporte de contato. Então os contatos acontecem. Então, eu acho que... hoje, dia 11, né? Hoje, dia 11 de agosto, eu falo a frase que o Thiago falou lá na rádio. Atlético e Cruzeiro foram prejudicados na rodada do Campeonato Brasileiro. Vou, Eltinho. Obrigado. Eu acho que não existiu. O pênalti não existiu. Foi pênalti. O cara encosta no jogador do Vasco e ele desaba. Foi pênalti. Não existiu. Os dois times foram prejudicados nessa rodada. Não, pênalti. Que tranco nas costas. E outra coisa. Aquilo ali se fosse o contrário, vocês estariam aqui. Eu também não. Quem adora pênalti é você. Quem adora esse tipo de pênalti é você. Presta atenção aqui. Posso terminar de falar? Eu estou aqui só uma figura decorativa. Não, mentira. É porque o senhor não quer falar, pô? Não posso. Você tem oportunidade, você não quer falar? Fica à vontade. Né? Então só porque você ia falar agora não vai... manda... Deixa eu só ouvir o Valu aqui. Eu quero ver. Não, primeiro me dá o VAR aí. Aí o Valu, por isso chama VAR-Lu. Mas chama o VAR primeiro aí. Todos habilitados. Os dois brigando. Um com o outro. Todos habilitados novamente. Tudo limpo. Tudo limpo. Ele vai lá, pedir, desbota ele. Tudo normal aqui. Segue. Tá tudo normal. Pra esse mim isso aí aqui. tem que ser checado. Okay. Tá? Na hora do chute ele vai só no corpo do jogador. Só aqui. Vê pela uma câmera de trás se tem melhor. Aqui bate no corpo, tá? Isso, tá nesse chute aí. Ele impacta totalmente no chute, tá? E ele vai até com as costas pra tirar, tá? O jogador ia pegar, não tem possibilidade de chutar pra fazer estoque nele. Chegar a PP, tá? Eu vou recomendar a revisão pra ele, tá? Ele toma um tranco por trás na hora do chute, tá? Nas costas. Ele vai só no corpo. Tem 8B também. Tira pra mim. Ele só vai no corpo, Quero ver o movimento completo e câmera real. Pode soltar em velocidade normal, tá? Vou te dar uma câmera maior, mais alta agora. Ele bate na hora do movimento. Foi a primeira que a gente viu. O atleta não consegue progredir, então ele interfere. Ele não joga em momento nenhum. Exatamente. Então, tira o penal sem cartão. Perfeito. Disputa na bola, né? Foi no corpo. Calma. Tem disputa na bola sim. Calma. Tem disputa na bola sim. Pelo amor de Deus. Tem disputa na bola. Você e outra tá inventando coisa, a roda quando agora. o Coelho faz não foi o pênalti, nada. o Coelho ainda faz aquela... Sabe aquele negócio de batom na cueca?
Não, para com isso. Nenhum dos dois foi nada. Gente, se fosse o contrário, eu estaria aqui mordendo a câmera. Esse é o problema. Pedindo pênalti. Esse é o problema. Então foi pênalti, e se fosse o contrário, eu falaria aqui. Aqui os donos do Galo, até o Valu me surpreende, sabe? Não, eu sou correto, tudo bem, independente da camisa, eu sou correto. Não sou obrigado a achar o que você pensa. Foi pênalti. Se fosse o contrário, teria sido. O Coelho vai no corpo do Coutinho, olha lá. Isso aí é pênalti. Não pode ir no corpo do Coutinho, não. O Coutinho é um ser iluminado, não pode ser tocado. Não. É isso. Futebol é contato. Então ele foi tocado. Houve o toque, mas o simples fato de haver o toque não significa que é pênalti. Por quê? Mas baseado em que você está falando isso? Não foi pênalti. Por causa de intensidade? Normal do jogo. Por causa de intensidade? Porque nem todo contato é normal. Porque nem todo contato resulta numa ação total. É isso aí. Por causa disso. É isso mesmo? É isso. Estou te trazendo a informação. Então isso aí pra vocês não foi falta. Estou te trazendo a informação. Não com isso. O Atlético também foi garfado. É isso que quer saber? Aí, galera. É isso que quer saber? O Atlético também foi garfado. E aí, aquele lance é o mesmo árbitro que marcou uma falta do aquele lance lá do Sandro Meirahit lá, que anulou um gol no Gil, no Ronaldo, foi pênalti? Claro que não. Claro que não. Então, eu tô com a mesma opinião, querido. O que eu tô te perguntando é isso mesmo. Eu sou coerente. Então você é coerente. Você não tem argumentação, não. Foi. Aqui você não me pega, não. Foi. É isso. Foi. Então, parabéns. Mais um pênalti do jeitinho que você gosta. Isso aí. Você e vários do Brasil. Parabéns. Mais um pra conta de vocês. Contra o corpo do Coutinho. Isso aí é pênalti lá no Rio, aqui em qualquer lugar. É sim. Só que aí, a turminha na Argentina aqui, não. Na Libertadores não é. O futebol argentino é lá na Argentina. Sul-Americano. Então é o seguinte, você não fica comparando, mesmo com o Coelho finalizar, se o Coelho finalizar uma bola desse jeito e tiver um contato, aqui, ó, não espera o pênalti, porque não vai ser. Tava lá no estádio ontem, viu de perto, viu que foi perto. Mas o árbitro não viu. Eu tô vendo com 20 câmeras, pô. Ele foi lá, ele estava lá, atrás do gol, viu, tá falando que foi. Quem tá em casa vê melhor do que quem tá. Quem tá em casa vê melhor do que quem tá no campo. Se fosse o contrário, vários ângulos em casa. E se fosse o contrário, eu falaria. HG viajou. Os donos do Galo, parabéns. Eu acho que não é nem questão de ver, não. Tá? Desculpa, não é questão de ver, de eu ver ou não ver, não. Tem que pedir desculpa, não. Estão errados. Eles é que tem que pedir. Quem tá em casa vê melhor do que quem tá no campo. Não, quem tá no campo vê melhor. É óbvio. Mas é que, porque tá mais perto. Você vê melhor? A questão é interpretativa. A questão é interpretativa. Você lembra o lance do Varela? Todo mundo viu que teve contato. Só que vocês acham que o contato não é pra ter pênalti. E eu acho, olha, que eu tô falando aqui numa situação que é contra o Atlético, porque eu quero ser justo. Eu acho que ele, na hora que ele ia bater, ele no ato que ele encosta, ele tira a ação do chute do Atlético. Foi garfado. Eu acho ontem. isso. Você tá aí, e eu acho que se fosse ali o Coelho que fosse bater e alguém tirasse, com o que fizeram com o Atlético ontem. Você é conivente. Você, Breno Galante, é conivente com o que fizeram com o Atlético ontem. Eu não vou ficar o Atlético foi garfado em cima do lance do pênalti. E você é conivente sobre isso. Eu quero voltar a dizer o seguinte, com o que aconteceu com o Atlético não pode errar um gol como o Biel errou ontem. Mesmo que para com isso. Você está sendo conivente com o Atlético sendo prejudicado. Então tá. O Atlético foi garfado em São Januário. E você é conivente com o que aconteceu. Com o que houve ontem. Você e o senhor David de Oliveira Lacerda. Não pode errar, Biel. Pelo amor de Deus. Biel, faltando 36 minutos do segundo tempo, a bola ali, melzinho com açúcar. Tem que fazer, Biel. Tem que fazer. O Atlético ontem tinha tudo para sair de lá com uma vitória, apesar de não ter jogado o futebol que a gente esperava. O Atlético foi abaixo. O Atlético ganharia o jogo. O Atlético teve um pênalti. Thiago, o Atlético, desculpa. Não foi por causa disso. O Atlético não jogou bem o jogo. Tira o gol do Vasco, que não aconteceu. Não jogou bem. Que não deveria ter acontecido. O time do Vasco não é bom e o Atlético não jogou bem. E daí? O Everton fez uma grande defesa. O Atlético poderia ter saído. Isso é do jogo. O que não é do jogo é a arbitragem indo no VAR e marcar um pênalti esdrúxulo desse. Cara, inacreditável. Tudo bem. Hoje você tomou passapano de árbitro nesse programa. Como no caso... Você é conivente com o senhor Wilton Pereira de Sampaio e conivente com o senhor Davi Lacerda. Os dois garfaram o futebol mineiro ontem. E o senhor está sendo conivente com os dois. E só lembrando, Thiago, se a gente lembrou a respeito do Wilton, em 2022 na Copa do Brasil do Atlético contra o Flamengo, esse mesmo Davi... Foi o Davi que anulou o gol do Lucas Silva o ano passado no Campeonato Brasileiro. O Davi, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se vocês estiverem... Tá gaguejando por quê, irmão? Se vocês estiverem assistindo... A minha fala já está falando, como diria o Enéas, eu só tenho 40 segundos. O Davi, se estiver apitando um jogo e ele for no VAR...
podem ter certeza, ele vai voltar para o campo com a marcação que o VAR está mostrando para ele. É uma vergonha. Ele está a menos de 2 metros desse lance. Aí, ó, ele está a menos de 2 metros desse lance. Mas o VAR chamou, ele sempre acompanha as decisões do VAR. É um árbitro decorativo do futebol brasileiro. Beleza. Discussão de arbitragem à parte, o Atlético não mostrou o futebol que a gente estava vendo contra o Flamengo. Ok, tem a justificativa do cansaço físico, tem a justificativa, né, da ausência do Hulk, tem várias coisas. Mas o Atlético tem que buscar, deu folga hoje para os jogadores, para dar uma folga aí, um descanso mental, um descanso físico. Né? Ontem não foi o futebol que a gente esperava, ainda precisa do Atlético correr atrás desse reforço para o meio de campo. Ontem, quando o Alexander entra no segundo tempo, ele dá outra história para o meio de campo. Jogador. Né? Aí o time ganhou uma consistência defensiva melhor, o time soube equacionar mais. Na quinta. Eu acho que ele já pode começar a pleitear uma vaga nesse time aí. Então, 17 finalizações, 4 bolas no gol. O Atlético tem ainda que olhar isso. Cara, 16 escanteios. E você não ter um escanteio perigoso. Isso tem que ser. Eu sei, Cuca, que você não está tendo tempo para trabalhar, mas tem que tirar. Nós temos uma semana um pouquinho maior agora, né? Você vai ter 2 dias para treinar. Cara, o escanteio é um fator fundamental, que você pode definir um jogo. O Ceará fez um gol lá contra o Flamengo, não foi? Não foi o Ceará agora que o Flamengo empatou? Foi. Gol de cabeça, é isso, cara. Não dá pra você ver essas coisas. E olha, nós estamos falando sobre isso, a bola aérea do Atlético ainda continua deficitária. Porque o Vasco teve no primeiro tempo ali uma sequência, até aquela bola que foi na trave, no pé da trave ali, de bola na área que o Atlético tem que também cuidar. Cuca, então vamos ajeitar, sabe por quê, Cuca? Tá começando o segundo turno aí, e o time do Grêmio perdeu ontem pro Sport, que não ganhava de ninguém, hein? Então a responsabilidade aumentou de ganhar do Grêmio. Porque, você tem dúvida? Agora eu posso falar aqui. Fala. É obrigação ganhar do Grêmio. É obrigação ganhar do Grêmio. Meu Deus eu do gosto céu. de obrigação. Meu Deus, até o Sport ganhou, né? Que novidade. Se não vai ganhar, se é o Sport... Boa tarde, Tiago Fernandes. Boa tarde. É obrigação ganhar do Grêmio? Óbvio que é. Óbvio, concordou que não. Mas você acha que não é obrigação? Obrigação não trata isso como nunca no esporte, eu não trato como obrigação. O Cruzeiro não tinha obrigação, por exemplo, de passar do CRB. Pênalti, tá? Então, não é a mesma não, porque você tá eu não fora. disse nada de pênalti. Já estou retirando e fazendo a representação. Mas Thiago te encalou, você pipocou, né? Eu pipoquei, o CRB, o Cruzeiro tinha obrigação de passar. Eu não trato como obrigação. É obrigação ganhar do Grêmio. Não usa essa palavra jamais. Dentro de casa, é obrigação ganhar do Real Madrid. Imagina do Grêmio. Vem cá. Ô Guto, vem cá. Contra o Grêmio é obrigação pra cacete. Muito, mas muito. O time do Grêmio é horroroso e desde o início da competição a gente está falando aqui, vai brigar contra o rebaixamento. Perdeu pro Sport ontem, não sei se vocês estão sabendo aqui. Dentro de casa. Obrigação, dentro de casa, pelo que fez com o Grêmio lá e pelo que o Grêmio está fazendo no Campeonato Brasileiro, é obrigação. E se não ganhar é vergonha. É isso aí então, torcedor do Calão da Massa. Você concorda aí com o que foi dito no vídeo? O Galo foi prejudicado pela arbitragem mais uma vez durante aí a competição do Campeonato Brasileiro. Sabemos da dificuldade que é a arbitragem brasileira, sempre equivocadas em alguns lances e muito perdido em outros. Então deixa a sua opinião sobre a arbitragem dessa partida entre Vasco e Atlético Mineiro. Também palpita isso sobre o Scarpa, né? O Atlético deve sim negociar o atleta, principalmente por questões financeiras, ou o Galo não deve se desfazer, já que o Scarpa é um jogador interessante para o meio-campo do Galo, né? Então, o Galo não deve encontrar tão facilmente um jogador de nível do Scarpa assim no mercado. Deixa aí sua opinião sobre essa situação. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações também, para você não perder nenhum conteúdo exclusivo aqui no canal Corte do Galo.